Oi, povo de Deus, que bênção ter você participando do culto de novo. A gente fica louco para o culto voltar presencial, mas já vai acontecer. Também o pessoal que tem servido a gente na edição, na filmagem, tantas coisas, eles também têm a prerrogativa de descansarem, né? Merecido o descanso deles. Então, dia 27/3, o culto ainda é online, porque esse pessoal está descansando merecidamente, tá bom? Eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Nós estamos aí chegando já no final do ano, e nós teremos uma celebração, né, do dia 31 para o dia 1º, e ela será uma celebração também online. Você poderá acessar no dia 31 mesmo, ou a posterior. Mas hoje a gente também quer dar uma palavra ainda sobre a questão do final do ano, tá bom? 1 Samuel, então eu pedi para você abrir a Bíblia, né? Sete 12 diz assim: Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispá e Sem, e disse: Até aqui o Senhor Deus nos ajudou, por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Samuel, depois de tantas lutas, chega a um ponto na vida junto com o povo que ele vê que, apesar de tudo, eles foram muito abençoados por Deus. Essa expressão Ebenezer, ela era muito usada na época quando eu era pequenininho lá em Barbacena, aliás, lá em Petrópolis. O pessoal falava muito Ebenezer, e Ebenezer significa isso: até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos começando esse culto hoje, dia 27, e eu quero que o teu coração, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, veja a vida dessa maneira, veja a vida com os olhos de Deus. Apesar de tudo que aconteceu, bom e ruim, apesar até da pandemia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é digno desse tempo de adoração, então vamos adorá-lo em nome de Jesus. Deixa eu orar. Deus, abençoa o nosso culto e coloca no nosso coração essa certeza: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Recebe esse culto, Deus, seja honrado nele, seja glorificado nele, e abençoa cada um de nós com poder, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, nos desafie, nos cure. Recebe toda a adoração, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar juntos? Jesus, o nosso único caminho, seguiremos com Ele então. Só de ti, se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transporta o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem e hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único
Jesus, eu sei, és o único. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Eu vivo só. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Então, irmãos, vamos para a nossa intercessão. Nós queremos orar aí por você que está em luta, em dor. Queremos orar pelos nossos irmãos aniversariantes. Queremos orar pelos nossos irmãos aí que estão, vou dar um dízimo e oferta. Eu quero ler o Salmo 78, do verso 19 ao 22. Salmo 78, do verso 19 ao 22. Diz assim: falaram contra ele dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Irmãos, nesse salmo nós temos um recorte do que aconteceu no deserto, quando o povo tinha saído do domínio de Faraó, do domínio do Egito, e agora para viver debaixo do domínio de Deus, de uma teocracia. E eles estavam aprendendo a confiar no Senhor. Antes a provisão deles vinha de Faraó, vinha tão somente lá do esforço deles de fazer o trabalho manual de escravo deles. Mas agora que eles estão livres, Deus estava os ensinando a dependerem dele. E não é fácil, irmãos, quando Deus começa a criar em nós esse coração de dependência. E é muito comum, então, quando a gente vê algumas faltas, a gente reclamar. Ou então a gente vê o que os outros têm e a gente não tem e começa a reclamar. E Deus ficou furioso com o povo por conta desse tipo de coração, porque o povo estava dizendo com isso que eles não confiavam no Senhor. Porque se tivessem confiado, teriam esperado no Senhor. Deus nunca os abandonou no deserto. Eles já tinham tido várias experiências da provisão de Deus com eles. E apesar de experiências de provisão, atrás de provisão, se esqueciam tão rápido delas. Ou amnésia infeliz na cabeça deles, que muitas vezes tem na nossa cabeça também. A gente esquece como Deus já entrou com provisão na nossa vida, com cuidado dele nos nossos desertos. Deus é poderoso sim para dar pão até no deserto. Mas você crê nisso? Meu irmão, eu quero desafiar você nesse ano de 2021 que vai entrar, a confiar em Deus incondicionalmente. A você confiar de tal maneira que você vai olhar para as situações quando você estiver num deserto, perguntando: cadê o pão?
Você vai dobrar o teu joelho e vai começar a agradecer, porque você já vai ver o pão pela fé, ao invés de apontar o dedo na cara de Deus. E outra coisa, eu quero desafiar você ao caminho do dízimo. Irmãos, pessoas que são igual esse povo, ingratas, estão sempre querendo mais, dificilmente, irmãos, quando vivem dessa maneira, eles conseguem se organizar financeiramente, conseguem se organizar dentro da vida material. Há pessoas, irmãos, que têm a provisão de Deus, quando não tem, não dão dízimo, e quando tem, não dão dízimo, porque dizem, não, mas se eu der vai faltar, se eu der vai acontecer isso, aí nunca conseguem honrar as dívidas, às vezes tem um problema que não se resolve financeiramente. Então, meu irmão, nesse ano de 2021, seja dizimista, e nesse ano de 2001, confia a tua vida no Senhor. Eu quero orar por você agora, que já entregou teu dízimo, já transferiu, né, ou vai dar o teu dízimo. Eu quero orar por você que está no deserto, porque você vai ver Deus prover o pão. E o pão, irmãos, é o necessário, é o que vem das mãos dele, tá bom? Então posso orar com você e por você? Deus querido, em nome de Jesus, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, que tem sido dizimista, fiel ao Senhor, durante todo o ano 2020, Deus. Apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, viveu pela fé e demonstrou ações de fé, sendo dizimista, sendo ofertante, dando a oferta missionária. Não falharam com o Senhor, porque sabem que o Senhor é poderoso para trazer pão, mesmo que se esteja no deserto. Obrigado, Deus, pelos irmãos e irmãs que durante esse ano passaram por tantas lutas emocionais, em casamento, com o filho, com o pai, com o amigo, no trabalho, tantas demandas em faculdade, Senhor, tantas lutas, mas não deixaram de confiar que o Senhor daria para eles o pão da força, o pão da sabedoria, da inteligência, para eles enfrentarem cada situação e vencer. E eles sabiam disso, creram nisso, confiaram nisso e chegaram até aqui. Podem dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Deus, eu peço que esses nossos irmãos que estão aí na luta, no deserto, que eles continuem crendo, Deus, que nesse finalzinho de 2021, o Senhor é poderoso para dar pão no deserto, o Senhor é poderoso para dar pão em 2021, e que, Deus, a nossa vida nesse final de ano e no início do novo ano, seja uma vida marcada, Deus, por uma profunda confiança no Senhor, confiança essa traduzida em ações concretas, de darmos ao Senhor o que te é devido, honra, adoração, dízimo, oferta, e aquela confiança de que a nossa vida, a nossa dor nas tuas mãos, é o lugar em que a nossa dor deve estar, porque o Senhor tem sempre a tua cura, a tua solução. Então abençoa o teu povo, obrigado, Deus, por cada um, obrigado porque chegamos até aqui, e recebe a nossa adoração, e que o meu irmão, a minha irmã, saia nesta noite curado, restaurado, e transformado até o final desse culto, quando a gente acabar o culto aqui. Então abençoe, em nome de Jesus, amém. A gente quer orar pelos nossos aniversariantes de vida e casamento, e do dia 27 ao dia 3, de hoje até o dia 3, vamos lembrar de orar pelo irmão pastor querido Daniel Barragan, ele faz dia 27, irmã Elizabeth Silva, 27/12, que é a Beth, dia 30/12, a querida irmã, nossa professora de EBD, Flávia Mesco, faz aniversário, e dia 31/12, o Márcio Venâncio Júnior também faz aniversário. E de casamento, Dulce Natanael Xavier, dia 30 também, Tânia e Gilberto Hirsch, e dia 3, a irmã Iracilda e o irmão Luiz Teodoro. Então vamos orar por esses queridos aí. Deus querido, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que fazem aniversário, pastor Daniel Barragan, a irmã Beth, a irmã Flávia, o irmão Márcio Venâncio, e de casamento, Senhor Deus, a irmã Dulce, o irmão Natanael, a irmã Tânia, o irmão Gilberto, a irmã Iracilda, o irmão Luiz Arthur. Deus querido, obrigado pela vida de cada um deles, nossos aniversariantes de vida, que eles se sintam abraçados, amados, cuidados pelo Senhor, que eles continuem entregando
caminho deles ao Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o mais o Senhor fará. E os nossos irmãos que fazem aniversário de casamento, Deus solidifica o amor, o compromisso, a cumplicidade, o carinho, o respeito. Que seja o Espírito Santo do Senhor, Deus, o diretor principal, o regente desses casamentos. E que eles continuem sempre agradecidos ao Senhor. Os abençoe, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, vamos juntos adorar o Senhor e pedir que Ele nos fortaleça cada vez mais. Amém? Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. E não ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. E não há muralhas, e não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé. Pela fé. Meus irmãos, eu quero, por favor, pedir para você abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao 13. Eu quero falar com você sobre o tema aprendizados para o fim de ano. O ano não foi fácil, o ano teve as suas demandas, o ano teve os seus desafios, um ano muito atípico, com pandemia, e isso um ano para todas as pessoas indistintamente. Então, quais os aprendizados que nós podemos ter
para esse fim de ano, ok? Baseado no texto de Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao 13. Vamos proceder então à leitura. Diz assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi, guarda essa palavra, a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi, de novo, o segredo de me sentir contente, palavra importante também, em todo lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, ou em outras traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai querido, abençoa a tua palavra pregada agora, que realmente ela não volte vazia na nossa vida. Aplica essa palavra com poder no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o ano para muitas pessoas não foi fácil, ainda até agora estamos aí sentindo efeitos da pandemia, é um ano bastante difícil. Mas se você fosse conversar com o apóstolo Paulo aqui, que escreve essa carta à igreja de Filipenses, ele ia dizer para você também que a vida dele não estava fácil, ele estava preso, pesava sobre ele uma sentença de morte, porque ele não deixava de falar do evangelho de Jesus, ele estava passando por algumas necessidades, até fome, tanto que a própria igreja de Filipos o ajudou nesse momento difícil. Paulo não estava no seu melhor momento, Paulo não estava na praia, Paulo não estava na piscina, Paulo não estava com o bolso cheio do dinheiro, Paulo não estava com saúde para dar e vender, a situação estava complicada, a pandemia que Paulo vivia era outra pandemia, mas era uma pandemia que também lhe trazia dor, lhe trazia recessão, lhe trazia necessidades, lhe trazia problemas. Mas ainda assim, meu irmão, Paulo declara: eu estou contente. Quantas vezes você falou isso este ano? Eu estou contente. Se você estivesse na vida de Paulo, você falaria: eu estou contente? E nessa pandemia você falou: eu estou contente? Então, como é possível, meus irmãos, Paulo estar contente? O que Paulo tinha que a gente precisa ter? Que entendimento Paulo tinha que a gente precisa ter? Como viver contente em toda e qualquer situação, como ele diz aqui? Como eu e você podemos conseguir esse estado de espírito, esse estado de confiança em Deus? Eu creio que, olhando para o texto, a gente pode ter aí algumas lições para o fim de ano, um ano atípico, aprendermos com Paulo, como nós devemos enfrentar todo ano, tenha ele pandemia ou não tenha pandemia. Primeiro, Paulo diz aqui: aprendi a viver contente. Então, quero destacar para você essa expressão: aprendi a viver. É interessante, meus irmãos, que aprendizado, dentre tantas definições que você pode dar, aprendizado é quando num processo você dá significado a alguma coisa e ressignifica alguma coisa. Então, aprendizado é quando você aprende e depois o que você aprendeu é melhorado depois, porque você dá um novo significado. Então, quando nós estamos falando de aprendizado, nós estamos falando realmente de você dar um significado à tua experiência, à luz da palavra de Deus, e esse significado depois é ressignificado, que você vai melhorando, você vai aprendendo, você vai amadurecendo. Então, Paulo diz aqui: eu aprendi a viver. Irmãos, nós precisamos aprender a viver em toda e qualquer situação. Então, a primeira lição que a gente pode tirar aqui é que esse estado de espírito, de discípulo, de quem ama Jesus, não vem por acaso. Você não pode estar contente aleatoriamente ou por acaso, é resultado de um longo aprendizado. Enquanto a maioria das pessoas, você sabe disso, aprendem a se tornarem fechadas, desconfiadas, entristecidas, amarguradas, raivosas, embrutecidas com as experiências difíceis da vida. É interessante que o apóstolo Paulo, com estas mesmas experiências comuns a todos nós, ele aprendeu
o segredo de viver contente. Então, meus irmãos, nós precisamos, nas nossas relações com as nossas experiências, ter uma postura de aprendizado. Deus quer trabalhar comigo, Deus quer moldar o vaso que eu sou, Deus quer moldar as minhas palavras, Deus quer moldar as minhas ações, Deus quer moldar os meus pensamentos, Deus quer moldar a disposição do meu coração, Deus quer moldar o meu casamento, Deus quer moldar os meus filhos, Deus quer moldar os meus pais, Deus quer moldar a minha igreja. Precisamos, irmãos, pegar as experiências pelas quais a gente passa, de pandemia, por exemplo, e dar um significado para ela e ressignificar. Eu acho interessante as pessoas dizendo que as pessoas fazem falta. Será que fazem mesmo? Será que a gente pode aprender isso? A importância de estarmos juntos num culto, a importância de estarmos juntos como família, a importância de nós valorizarmos mais o nosso tempo juntos como família, como igreja, como pessoas, a importância de criarmos novas formas de abençoar pessoas. Meu irmão, nós precisamos nos portar diante das situações sempre com essa perspectiva de viver contente, porque quando eu aprendo, eu vivo contente. Quando eu aprendo a viver com a situação que eu tenho da melhor forma possível, eu vou viver contente. Pode não ser a situação ideal, pode não ter acontecido ideal, mas se eu estou ali para aprender com aquela situação e como eu posso ser o melhor de Deus dentro dessa situação, como eu posso enfrentá-la com o melhor de Deus, como eu posso pensar com o melhor de Deus, como eu posso agir com o melhor de Deus, eu vou aprender a ser contente. Então temos que aprender a viver, cada experiência é uma experiência diferente, e ela serve para nos moldar, para que a gente seja mais parecido com o nosso Jesus. Então Paulo, meu irmão, considerava cada experiência, fosse ela boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver melhor para Deus, para aprender a viver melhor como amar a Deus e como amar o seu próximo, como ele amava a si mesmo. E será, meu irmão, que não é isso que faz falta na gente? Essa atitude de aprendiz diante da vida. Até a própria palavra discípulo, talmidim, diz respeito a isso, né? Um aluno que está aprendendo diante do seu mestre. Deixar, meus irmãos, que Jesus aplique as experiências da nossa vida, na nossa experiência pessoal, para ir trabalhando o nosso caráter, e trabalhando a nossa mentalidade, e trabalhando a nossa sabedoria, a nossa inteligência, para a gente se tornar o melhor que a gente pode ser para Deus na situação em que a gente está. Então Paulo tinha essa atitude diante da vida, das dificuldades, dos sofrimentos, uma atitude de aluno. Então vamos, irmãos, ter essa mesma atitude, que de tudo que a gente passou nesse ano, a gente, aprendi a ser melhor, aprendi a valorizar mais minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, aprendi a valorizar mais a minha igreja, meu Deus, meus irmãos, aprendi a valorizar mais o trabalho, aprendi a valorizar mais os estudos. Vamos aprendendo com a vida, meu irmão, isso é muito importante. Outra coisa diz aqui, aprendi a viver contente. Olha que interessante a palavra que o apóstolo Paulo usa, viver contente. E quando a gente dá uma olhadinha aí no texto bíblico, né, a gente descobre que a palavra no grego traduzida como contente, nesse texto especificamente, é a palavra autarques, ou autocrates, que de onde vieram as nossas palavras no português, autarquia e autocrata. Você sabe que autarquia significa governo autônomo, ou uma administração autônoma, que procede sem interferência do poder central. Autonomia. Autocrata significa soberano absoluto e independente. O que será que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para a gente ao usar essa palavra? Será que ele estava rindo à toa em meio às tempestades, estava gostando de sofrer? É claro que não, porque o sofrimento incomoda. A gente não tem que ficar alegre porque está sofrendo, a gente tem que estar alegre porque a gente está passando pelo sofrimento com Deus, mas ficar alegre por causa do sofrimento, isso aí a Bíblia não ensina, né? Isso aí é masoquismo, louco, perverso, né? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala desse contente, usando essa palavra, que diz respeito à autonomia, né? E parece, meu irmão, que o apóstolo Paulo está dizendo é que é possível a gente conservar a nossa serenidade, é possível a gente conservar o controle da situação, é possível a gente conservar a nossa autonomia, independentemente dos problemas que estamos passando.
É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu aprendi a manter o controle das minhas emoções, das minhas palavras, dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas reações. Então, contente, não é que Paulo estava rindo para todo mundo, dando gargalhadas, frouxos de riso. Não, nem significa que Paulo ele virou um stand-up, que estava tirando onda e curtindo e fazendo as pessoas irem com as situações terríveis pelas quais ele estava passando. Então somente Paulo estava dizendo isso: olha, eu aprendi a viver no controle dessas situações. O Deus que me controla me dá autocontrole, o Espírito Santo que habita em mim me dá domínio próprio. Lembra quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, bondade, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio. Então é como se Paulo estivesse falando: olha, tem um monte de coisa acontecendo para tirar o amor do meu coração, mas eu estou sob controle, o amor está aqui. Tem muita coisa acontecendo para tirar do meu coração o domínio próprio, mas eu estou conseguindo manter o domínio próprio. Tem muita coisa acontecendo ao meu redor para tirar a minha alegria, mas eu estou mantendo a minha alegria. Tem muita coisa ao meu redor acontecendo para tirar a minha mansidão, mas eu estou sendo manso. A gente sabe que isso não é fácil. Manter o controle, irmãos, é uma luta, porque nós somos seres de ímpetos também. Nós somos seres de tomar decisões impensadas, intempestivos. Eu não sei como foi esse teu ano como motorista, né? A gente fala muito de motorista. O cara cruzou um pouquinho à frente, você está aqui na tua mão certinho, o cara está vindo lá atrás igual louco, aí fechou o sinal, aconteceu uma coisa, ele tem que entrar ali. E aí você pensa: eu fiquei no controle com o que eu falei, fiquei no controle com o que eu pensei, né? E as situações da nossa vida que se repetem em casa, no trabalho, na rua, quantas e quantas vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria. Meu filho está trabalhando lá na aeronáutica, está servindo lá, e às vezes ele vem, um planejamento era o A, aí de repente eles mudam tudo, era o B, meu filho tinha se organizado para o A, ele chega em casa aborrecido, porque caramba, o A não aconteceu, agora é o B. Aí ele até fala: poxa, olha a minha vida, como é que ela está? Eu falo: filho, a vida é assim, você tem que aprender com isso não vai acontecer só agora, vai acontecer depois, e não é só aí, em qualquer lugar para onde você for, porque a gente sabe que a vida é assim. Mas na idade dele, eu era tão intempestivo quanto ele. E quantas vezes, meus irmãos, a gente era intempestivo e continua. A gente não aprendeu a manter o controle ao longo do tempo. Então, com tudo que aconteceu com essa pandemia esse ano, que você tenha aprendido a manter o controle. Controle, olha, é hora de continuar amando a Deus, é hora de continuar sendo alegre, é hora de continuar evangelizando, discipulando, fazendo a obra de Deus, é hora de continuar amando a minha esposa, o meu marido, é hora de continuar honrando os meus pais. Então, enfim, é hora de fazer a vida ser vivida da melhor maneira que eu posso viver a vida, com a sabedoria de Deus. Então deixa essa lição aí no teu coração, né, de que a gente precisa aprender a viver no controle. A gente só consegue com o poder de Deus. Só o Espírito Santo para nos dar poder, para a gente manter o controle, ao invés de vivermos sempre descontrolados. Tá bom, meu irmão? Que você mantenha o controle na tua vida intelectual, que você mantenha o controle na tua vida emocional, que o Espírito Santo te dê força para manter o controle na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua vida de namoro, de noivado, que Deus te ajude a manter o controle da tua empresa, você como empregado, nos teus estudos, em todas as áreas aí, que você tenha aprendido, e ano que vem seja diferente. Por quê? Porque você aprendeu, você cresceu, você melhorou como pessoa. E por último, meus irmãos, o texto diz aí: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então o terceiro aprendizado que a gente pode ter aqui com essa palavra de Paulo, em toda e qualquer situação, é que é preciso aprender a manter, irmãos, realmente a serenidade trazida pelo Espírito Santo em todos os momentos. Na hora da humilhação, na hora da exaltação, na hora da fartura, Paulo fala, na hora da fome, na hora da abundância, na hora da escassez. A maioria de nós, infelizmente, às vezes não sabe administrar nenhuma situação nem outra. Quando estamos por baixo, xingamos, reclamamos, apontamos o dedo para Deus, sofremos, enchemos nosso coração de ódio e mágoa. E às vezes quando estamos por cima, esbanjamos, humilhamos quem está ao nosso redor, quem está por baixo.
Agora, meus irmãos, entenda que muitos não são honrados por Deus, porque não teriam o mínimo controle numa situação de fartura e abundância. Então, eu quero lembrar para você isso, qualquer situação. Olha, eu não sei o que vão prometer para você ano que vem. Daqui a pouco aí tem o dia 31 para o dia 1º, né? Pula 7 ondas, porque vai acontecer isso. Usa roupa íntima dessa cor. Come porco e não galinha, porque galinha cisca para trás, porco fuça para frente. Atraia dinheiro. Assim, são muitas superstições para tentar fazer com que a gente viva melhor o ano que vem. Mas meu irmão, eu não vou prometer a você dizer que o ano que vem será perfeito. Eu nem sei como é que vai ficar a questão da vacina da pandemia. Mas a questão não é a situação ficar perfeita. A situação é você estar perfeitamente controlado pelo Espírito Santo diante das situações. Então não prometo que você não terá situação de dor, de frustração, de deslealdade, de injustiça o ano que vem, ou que seus planos não vão dar certo, porque eles podem não dar certo mesmo. Mas eu digo para você, que se você tiver numa postura de aprendizado, de discípulo, de talmidim de Jesus, de seguidor de Jesus, querendo seguir os passos de Jesus, não importa o que aconteça ano que vem, você será o melhor que você pode ser, cheio do Espírito Santo, para glorificar a Deus e abençoar vidas. Então seja o melhor que você pode ser. Essa é a grande lição do nosso ano, irmão. As coisas vêm, as coisas vão, a saúde vem, a saúde vai. Pandemia aconteceu, isso é sinal dos fins dos tempos, porque no fim dos tempos as coisas vão piorar mais ainda. Mas e você? Vai melhorar? Você vai ser mais de Deus e menos de você mesmo? E aí, meus irmãos, diz aqui, tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu não sei se você já ouviu esse texto bíblico, mas você sabe que as aplicações desse versículo, elas são muito claras, né? Tudo posso, eu posso ter, eu posso fazer, eu posso adquirir, eu posso conquistar, eu posso prosperar naquele que me fortalece. É como se Jesus fosse a um banco que dá tudo que você quer e tudo que você pede. Não dá, né? Não é um banco, né? Como se ele fosse um gênio que dá tudo que você quer e tudo que você pede, porque o banco não dá nada para ninguém, né? Faça um favor, né? Mas não é isso, meus irmãos, que o texto está prometendo, que você pode tudo, pode conseguir aquela mansão, aquela casa tal. O que o apóstolo disse foi: eu posso administrar tudo naquele que me fortalece. Não há uma situação que venha contra mim, que venha me derrotar, e eu só vencerei essas situações, não é com a minha força, é com Cristo em mim. Porque quando Paulo escreve isso aqui, os estoicos diziam que a felicidade está dentro deles. Até hoje eu escuto pessoas dizendo isso. Esses dias eu estava assistindo um podcast com Mike Tyson, e ele dizia lá: a felicidade está dentro de você. E assisti vários outros podcasts com vários atores e filósofos e psicólogos, e normalmente o discurso é o mesmo: a felicidade está dentro de você. Os estoicos diziam isso: a felicidade está dentro de você. Mas meu irmão, eu sou tão débil, eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequeno, eu sou tão diminuído às vezes, que se a felicidade estivesse dentro de mim, eu já tinha saído, eu tinha corrido. Então a felicidade não está dentro, a felicidade está em Cristo. E o que o Paulo fala: eu posso tudo com Cristo, não é em mim, é com Cristo em mim. Então esse é o desafio final que eu deixo para você. Não sei como você enfrentou o 2020, mas meu irmão, 2021 enfrente tudo com Cristo, porque você pode administrar qualquer situação, se Ele estiver com você, sabedoria em qualquer situação, força em qualquer situação, você pode ter controle em toda a situação, e você pode então ser bênção em todas as situações. Quero deixar essa palavra com você. Coloque sua vida nas mãos de Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça dele Salvador e Senhor. Reconheça os teus pecados, se arrependa dos teus pecados, vá a Jesus, diga: Jesus, me perdoa. O sangue que Jesus derramou na cruz foi para perdão dos teus pecados. Ele vai perdoar você, e se você convidar, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai fazer morada, e você vai entender o que é aprender a viver contente em toda e qualquer situação com Ele, e não fora dele ou com você mesmo, tá bom, meu irmão? Que o Senhor te abençoe muito aí, que essa última semana do ano seja cheia de bênção, da graça de Deus para você, e que você realmente tenha uma postura de aprendizado, que você entre em 2021 com novos valores, novas formas de agir, de falar, de pensar, e que Deus te abençoe muito. Então, lições de 2021. Essa palavra tenha falado com você
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Chegamos ao final de mais um culto. O último, basicamente o penúltimo culto do ano, né? Porque o último a gente vai fazer dia 31, mas de domingo, o último culto do ano, chegamos aqui a Ebenezer, daqui nos ajudou o Senhor. E que Ele realmente nos enche aí da sabedoria dEle para a gente aprender a viver cada vez melhor, segundo a vontade dEle, sendo o melhor que a gente pode ser com o trabalho que o Espírito Santo tem feito através da nossa vida e da nossa vida, tá bom? Então, eu quero desejar para você uma semana abençoada, de vitória. Não deixa de, quando terminar o culto aqui, ou já terminando agora, dar uns 3 abraços, 5 abraços virtuais, tá ok? Dá uns beijos aí nas pessoas, beijo virtual, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz,
em nome de Jesus. Amém. Boa semana.